Em mais uma partida que nada deu certo para o Inter, o técnico Roger Machado começou a sua trajetória à frente do Colorado com o pé esquerdo. Derrota por 1-0 fora de casa para o Botafogo, os mesmos problemas sendo repetidos e o Internacional já vivendo as vésperas da grande decisão do ano. O Inter, na terça-feira, decide no Beira-Rio o ano de 2024. As explicações do técnico Roger Machado para o momento da equipe e pensando no jogo de terça-feira. O presidente Alessandro Barcelos também se manifestou e assegurou contratações nesta janela de transferências. Borré abriu o jogo sobre o seu momento com a camiseta do Inter e eu te trago todos os detalhes depois da vinheta. É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer todos os detalhes e bastidores do vestiário abatido mais uma vez do Internacional depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. Estamos aí chegando à marca dos 69 mil inscritos aqui no canal, então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho para ser notificado de todos os conteúdos. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no teu primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Eu acabei perdendo, joguei no empatezinho do Internacional e na vitória do Grêmio. Vamos ver se lá amanhã no jogo do Grêmio no Centenário vai confirmar vitória gremista, mas hoje eu apostei no empate do Inter na estreia do Roger. Tem dia que é noite, mas aproveita que lá na KTO tem muitos jogos de Brasileirão e de outras competições e esportes. Tem Olimpíadas chegando e vai ter lá na KTO pra tu brincar também, tá certo? Gente, vamos lá. O Internacional repetiu os problemas que tinha no trabalho do Eduardo Cudê e que agora tá começando um novo trabalho. É verdade, foi o primeiro jogo comandado pelo técnico Roger Machado, mas parece que alguns desses problemas se repetem. E o Internacional acabou derrotado mais uma vez. São 8 jogos já que o Inter não vence, 5 derrotas e 3 empates. Tudo isso depois daquela vitória de 1-0 no Couto Pereira fora de casa no último Clássico Grenal. O Inter nesse momento, tá, gente, é 13º colocado, com 19 pontos. O primeiro time dentro do G6 é o Cruzeiro, que tem 30. O Inter tá a 11 do G6, claro, com jogos a menos, mas tá com uma distância grande nesse momento. Repito, com jogos a menos ainda que devem ser cumpridos pelo Internacional. Muitos erros durante a partida, coletivos e individuais. O Inter não mereceu a vitória e nem o empate hoje contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Depois da partida, o técnico Roger Machado concedeu entrevista coletiva e explicou algumas opções e também a partida. Por exemplo, o Inter começou e surpreendeu hoje começando com Alário e Borré no comando de ataque. O Alan Patrick, é verdade, não poderia jogar no meio nem no ataque, porque levou o terceiro amarelo na última rodada do Campeonato Brasileiro, estava fora do jogo, ficou em Porto Alegre. E o Roger explicou que a ideia era tentar, em alguns desequilíbrios defensivos do Botafogo, contra-atacar os espaços que, na visão dele, o Botafogo deixaria. E, de fato, vendo o jogo, quem viu também, viu que o Botafogo deixa espaços. Só que o Inter não conseguiu aproveitar esses espaços. O Roger disse que colocou o Alário e o Borré para isso. O Borré, um cara que flutua mais nesses espaços, caindo pelo lado esquerdo, pelo lado direito, e o Alário que aproveita os espaços dentro da área, mas que acabou não dando certo, e ele disse que obviamente é uma estreia amarga, apesar de ter tido pouco tempo para trabalhar a equipe para esse jogo. Inclusive ele falou sobre isso, né? O Inter teve basicamente um treino para pensar no jogo do Botafogo, que o treino de quinta foi para conhecer o grupo, trabalhar o que ele gosta nos seus times, mas que o treino mesmo pensando no jogo do Botafogo foi o da sexta antes da viagem pro Rio. E que daí é um treino que tu não pode exigir tanto do jogador, porque na fase ruim que o Inter tá, com tantos desfalques de jogadores no departamento médico, se tu faz um treino mais intenso, forte, pegado, tu pode perder mais jogadores ainda para esse duelo decisivo em um momento ruim que tu tá vivendo na temporada. Então ele disse que foi um treino ali, bem dizer, de 20, 30 minutos, muito mais de informações para os jogadores do que de fato um treino pesado e intenso.
E justamente sobre esses desfalques, departamento médico, o Roger disse que espera contar com o maior número de jogadores possíveis para esse jogo de volta contra o Rosário Central. Na terça é a decisão do ano do Inter. O Inter perdeu por 1-0 o jogo de ida no Gigante de Arroito na terça passada lá em Rosário, na Argentina. Estávamos por lá, trouxemos conteúdos também aqui no canal. E o Roger Machado deixou claro que é o jogo do ano, é uma decisão para o Internacional. A gente sabe que o Inter pode perder a temporada, porque título de brasileiro tá praticamente inviável no contexto que tá. Tem Flamengo, Botafogo, Palmeiras brigando lá em cima. O Inter tem, é verdade, jogos atrasados, mas é muito difícil que chegue em condições de brigar por título brasileiro até o final do ano. Então a grande chance de taça no armário é a Sul-Americana. E o Roger disse, é decisão e que espera contar com o maior número de jogadores vindos do departamento médico. O Alan Patrick estava suspenso, ele vai voltar naturalmente. O Ener Valencia está se recuperando de uma lesão no quadril, pode voltar. O Bustos teve dores no adutor, não é uma lesão constatada, pode acabar voltando. O Thiago Maia, o Vitão, o Fernando e o Arangues, esses 4 devem seguir de fora, seguem aí tratando as suas lesões, não tem expectativa de que retornem. O Wanderson teve somente fadiga muscular e assim como Bustos e Ener devem voltar para esse jogo de terça-feira e ele espera contar com esses atletas, pelo que disse o técnico Roger Machado. E sobre desgaste, esses desfalques, ele disse, o desgaste é para todo mundo. O Botafogo também tem desgaste, por quê? Por mais que não tenha tido uma enchente, ficou aí sem poder treinar, o Inter ainda não pode treinar no seu CT, bem dizer, mas sem poder jogar um tempo no seu estádio, sem treinar, sem jogar também, os outros times também têm um calendário maluco para encarar. Então que tá todo mundo desgastado e que não dá para usar isso como desculpa, segundo o técnico Roger Machado. Ele disse, é uma dificuldade que já tá posta e que tem que se lidar com ela, que a direção buscou minimizar a logística para os jogadores, boas concentrações, dando conforto para os atletas, que a comissão técnica tenta sempre escolher os melhores treinamentos para os jogadores, mas que muitas vezes tem que colocar o jogador mesmo desgastado, mesmo nessa circunstância, pelo momento que a equipe vive na temporada e tem essa necessidade também. E o Roger explicou que do ponto de vista tático e estratégico, ele já tem algumas avaliações preliminares de onde ele pode melhorar essa equipe, principalmente para a decisão de terça-feira. 2 jogadores falaram do Internacional, tá? O Bruno Henrique, volante colorado, na saída de campo, ele disse que ele viu que o Inter fez um bom segundo tempo lá no Newton Santos, no Engenhão, no Rio de Janeiro, contra o Botafogo, mas que é difícil, é uma sequência difícil de derrotas em um momento ruim. Um treinador novo que tá chegando agora e que teve pouco tempo, por enquanto, para treinar a equipe. E ele disse que terça é o jogo mais importante do ano e os jogadores têm que lamber as feridas e pensar no Rosário Central na terça-feira. E o outro jogador, num modo sincerão, foi o Rafael Borré. Ele falou que sabia que era decisivo o jogo de hoje contra o Botafogo e que era importante, por mais que em termos de tabela não tenha muito que se projete do Inter até o restante da temporada, mas ele disse que era muito importante o jogo de hoje para vencer e ganhar confiança. E aí vencer ganhando confiança chegaria em melhores condições para o jogo de terça contra o Rosário Central. Ele disse que agora é tentar se recuperar, porque o grupo tem que estar forte para essa decisão de terça. O Borré também falou sobre a importância do retorno de jogadores do departamento médico. Ele disse que a mentalidade é classificar terça e que vai ser importante para isso recuperar jogadores que estão no DM, jogadores de hierarquia, titulares importantes, porque é um momento também importante para a equipe. Sobre as mudanças, né, a saída do Kudê, o Borré estava na seleção, voltando agora, ele disse que está sendo um momento complicado e difícil também, nesse sentido, não só para o grupo e para ele, mas para o clube como um todo. E que ele comentou com as pessoas nos bastidores que ele não pôde ter muito tempo com a equipe, porque ele estava jogando, aí teve convocação já para a seleção, para eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, aí veio a catástrofe, as enchentes, ficou um tempo sem jogar, quando voltou já foi para a Copa América, e agora ele vai ter um tempo com o restante do grupo, e que ele e os jogadores sabem da responsabilidade que tem no dia a dia e para reverter essa situação. E o Borré foi sincerão ao falar que ele não vive, a verdade, um grande momento. Ele disse que as individualidades aparecem a partir de uma ideia de jogo sólida da equipe e que ele ainda não conseguiu estar tão bem à altura do que se espera dele e que vai tentar recuperar isso. Gente, antes da partida, antes da derrota por 1-0 contra o Botafogo, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista lá no Newton Santos, no Engenhão. Ele falou sobre o início do trabalho do Roger Machado, dizendo que é um técnico que já chega de um jeito diferente, imprimindo a sua fala,
que obviamente o grupo já sentiu e já assimilou, está assimilando isso, e que pode dar um reflexo muito mais no mental dos jogadores do que numa disposição tática nesse início de trabalho que já tem tantas decisões, como por exemplo na terça contra o Rosário Central. Ele disse que na prática é muito cedo para saber o que vai acontecer, mas que é a ideia do Roger Machado que se assemelha ao que o Inter já apresentou em alguns momentos e que o presidente espera que esse grupo de jogadores volte a apresentar. O presidente Barcelos também explicou a polêmica sobre o Inter não ter aceito emprestar o estádio Beira-Rio para o Grêmio. Tá? E foi um pedido que o Grêmio fez há alguns dias atrás. Ele disse que o clube como um todo tem uma dificuldade técnica que foi encontrada a partir da recuperação do estádio, que a estrutura, é verdade, está funcionando bem, mas o gramado está condenado e que tem um prazo até outubro para que ele esteja em 100% mesmo das condições. E por isso não existe a grama bermuda, por exemplo, no mercado brasileiro. Ele diz que só vai chegar em outubro e só lá vai dar para ter o gramado do Beira-Rio 100%. Então tem dificuldades nos jogos, o CT Parque Gigante vai estar liberado daqui a uns dias para a parte física somente, mas ainda treino do grupo vai ter que ser no gramado de Alvorada, não dá para fazer no Beira-Rio para não prejudicar esse gramado que, como eu disse, nem pronto 100% tá ainda, só vai estar no mês de outubro e não daria para trazer esse risco para o gramado do Beira-Rio. Inclusive o presidente disse que existe um risco, por exemplo, do Inter ter que parar de jogar mais uma vez no Beira-Rio por conta justamente desse gramado. E para fechar, o presidente garantiu que o Inter está buscando e vai trazer reforços nessa janela de transferências que abriu no último dia 10 de julho, há 10 dias atrás, e fecha no próximo dia 2 de setembro, a maior janela da temporada brasileira, e o Inter tá buscando e vai trazer reforços principalmente para posições que ele sabe que pode perder, inclusive, jogadores titulares, como, por exemplo, o Vitão na zaga. O Inter tá buscando um zagueiro, pode perder o Bustos na lateral direita e já perdeu o Gumalo, tá buscando um lateral direito, pode buscar mais um meio-campista, quem sabe, tem jogadores por ali que ainda não estão rendendo aquilo que se espera, mas o presidente garantiu que vai buscar reforços nesta janela de transferências, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.